2, tudo bem? A gente vai usar hoje o volume 2, tá? Página 42, capítulo 5, sobre estatística. É uma matéria que vocês estão iniciando, mas que vocês vão ver isso também no ensino médio. Então é muito importante que vocês prestem atenção, tirem as dúvidas, porque é um assunto que vai render ainda por bastante tempo na vida escolar de vocês e na nossa vida mesmo, tá? No nosso dia a dia, depois da escola. Estatística é uma matéria que se prolonga na nossa vida, tá bom? Vocês vão ver. Então, na página 44, a gente começa falando sobre a média aritmética, tá? Então, no exemplo do livro, fala de uma menina que tem um blog e ela quer fazer um comparativo de 3 textos que ela postou em 3 semanas. Então, ela quer saber ali as visualizações em cada semana que cada texto teve, enfim. E aí ela quer saber a média de leitores em cada semana para cada texto. Então, por exemplo, o texto 1, ela viu ali que tem uma quantidade de visualizações na primeira, na segunda e na terceira semana. O texto 2 também é a mesma coisa. E aí ela quer fazer uma média. E aí como que ela faz essa média? Ela tem que somar os valores e dividir pela quantidade. No caso ali a gente está falando de 3. Então ela somou, por exemplo, no texto 1, na primeira semana teve 55 visualizações, na segunda semana 85 e na terceira semana 100. Então a gente está falando sobre 3 semanas. Então a gente somou esses 3 valores e aí divide por 3. Então ela encontrou no primeiro texto 80, média de 80 visualizações, tá? No texto 2 ela encontrou 57,3 e no texto 3 ela encontrou 35,7, tá? Então ela fez uma média, isso que é média, é somar e dividir pela quantidade, tá? É igual a média de nota, por exemplo, a gente soma, por exemplo, se eu der para vocês, que não é o caso da nossa escola, mas, por exemplo, 2 provas valendo 10, tá? A gente vai somar as notas que vocês tiverem e dividir por 2 para fazer a média da nota do bimestre, tá? Então, é assim que é muito aplicado em várias escolas, não é o nosso caso, a gente tem um sistema diferente, mas isso que se chama média, tá bom? E só que uma questão muito interessante que aconteceu aqui, que ela reparou que teve no texto 2, teve uma única pessoa que acessou 15 vezes. E aí ela não queria contabilizar essas 14 vezes a mais. E aí ela quis abater. Então ela pegou lá, onde eram, na semana 3, onde eram 112 visualizações no texto 2, ela abateu os 14 e colocou 98, tá? Porque ela não quis considerar a mesma pessoa acessando, né? Porque ela quer saber quantas pessoas diferentes. Então, se ela tem certeza que uma pessoa só visualizou 15 vezes, ela considera uma vez só dessa pessoa e abateu essas 14 vezes. E ela encontrou uma média diferente. Por quê? Antes a média no segundo texto estava dando 57,3, porque estava somando essas 14 vezes a mais. E agora deu 52,7. Então ela somou 12, 48 mais 98, que deu 158, quando dividiu por 3, deu 152,7, tá? Então a média é isso, é somar sempre e dividir pela quantidade. Virei a câmera um pouquinho para poder usar um exemplo com vocês. Aqui a gente tem os números 6, 4, 5, 8 e 7, tá? Para eu fazer a média desses números, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar eles, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, eu tenho que somar eles e dividir por 5, porque é a quantidade de números que eu tenho, tá? Então, ó, 6 mais 4 vai dar 10, mais 5, 15, 15 mais 8 dá 23, mais 7 dá 30. 30 dividido por 5 deu 6. Então, a minha média aritmética de 6, 4, 5, 8 e 7 é 6. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês o seguinte. Se a gente não soubesse que aqui, por exemplo, era 8, mas a gente soubesse já que a média era 6. Então, aqui é um número que eu não sei qual é. A gente sabe que é 8, né? Mas fingindo não sabemos. Então, eu digo, a média aritmética aqui vai dar 6. Que número é aquele?
A média aritmética não é somar todos, dividir pela quantidade? Então, eu teria que somar 6 mais 4 mais 5 mais x mais 7 dividido por 5. E aí, eu estou dizendo que o resultado vai dar 6. Como eu descubro quanto que é aquele x? Percebe o seguinte, o 5 ele não está aqui dividindo na equação, ó, do lado de cá, eu jogo ele para o outro lado multiplicando. Eu vou somar 6 mais 4, 10, mais 5, 15, mais 7. Eu não posso somar juntar, tá? A letra com o número quando só tá somando. Então, 10, 15 com 7 dá 22. Vai dar, ó, 22 mais x é igual a 6. E o 5 que estava aqui dividindo, a gente joga para o outro lado multiplicando. Então, vou ficar 22 mais x é igual a 30. Ok? Agora, esse 22 que estava a mais vem para o outro lado menos, ó. X é igual a 30 menos 22. Então, a gente vai encontrar x igual a quanto? Ó, a 8, tá? Então, acontece algumas vezes de não informar algum valor, dizer qual é a média que vai dar, para descobrir aquele valor ali. Um exemplo também que pode acontecer é assim, digamos que eu tenha somado nota de 5 matérias que eu tenha, para saber a média das minhas notas, um exemplo. E aí, a minha média deu 8. Então, 5 matérias diferentes, né? Juntei lá português, matemática, enfim. E aí deu minha média 8. Só que aí depois que eu tinha feito, um professor foi e falou: não, na verdade você não tirou 8 na minha matéria, você tirou 7. E aí qual vai ser essa minha nova média? Aí vai mudar, né? Porque antes ele tinha dito pra mim que era 8, agora ele tá dizendo que é 7. Agora, a gente não tem essas informações aqui, quais são esses valores. Eu só sei o seguinte, que eu somando 5 notas, né, a soma, eu botei esse S para representar a soma, eu tinha dividido por 5, eu tinha encontrado uma média 8. Só que nessa soma tá somando errado. Tá somando um 8 aqui, que na verdade eu não tive, na verdade é 7. Como consertar isso? O que eu faço? Esse 5 não estava dividindo aqui, eu jogo para ele para lá multiplicando. Então, eu consigo saber que a soma das minhas notas é a mesma coisa do que 8 vezes 5. Então, a soma das minhas notas é 40. Então, eu vou ter que vir aqui nessa soma dessas notas e abater o 8, que é mentira, que na verdade eu não tirei aquele 8. Então, eu vou fazer o 40 menos 8, que aí dá 32. E vou somar os 7, que aí essa é a verdade da minha nota, que não foi, não tinha sido 8, tinha sido 7. Aí eu somo, e aí sim eu vou dividir por 5 para encontrar minha média real. E aí vai ter 39 dividido por 5. Isso aqui vai dar 7, alguma coisa. 34 vai dar 7,8. Ok? Então, a minha média saiu de 8 para, na verdade, 7,8, porque aquela minha nota 8 que estava somado lá, estava somado errado. Na verdade, era para somar o 7, ok? Na página 46, aí tem a média ponderada, tá? Como que é isso? Na média ponderada, por exemplo, no exemplo do livro, fala sobre salário, quantidade de pessoas. Então, são 34 funcionários, e aí 20 deles ganham 1.750, 10, 2.020, 2, 3.000 e 2, 4.500. Então, para a gente saber a média desses salários, imagina ficar somando 20 vezes 1.750 mais 1.750. Basta a gente multiplicar, então. 1.750 vezes 20... mais o 2020 vezes o 10, mais o 3.000 vezes o 2 e o 4.500 vezes o 2, tá? E aí eu divido pela quantidade de funcionários que tem, né? Quantidade de salários aí que foram somados, tá? Então, isso é a média ponderada. Quando os números assim se aparecem mais vezes, a gente primeiro, então, multiplica pelo valor para depois dividir, tá? Na média aritmética, a gente só tá somando os valores ali e dividindo pela quantidade. Na média ponderada, a gente multiplica aqueles números que estão se repetindo e depois divide, tá?
tem aí depois na página 46 até a página 47 sobre média de notas e tal. E aí fala sobre que a média para aprovação é 6, tá? E que cada trimestre tem um peso. No primeiro e segundo trimestre é peso 1. Então a nota basta multiplicar por 1, ou seja, vai continuar aquela nota mesmo. Mas no terceiro trimestre o peso é 2. A nota do terceiro trimestre é multiplicada por 2 antes de dividir, tá? Então, aí tem na disciplina de matemática no primeiro trimestre. Eu tô olhando o livro, acompanhe, na página 47, tá? A nota de matemática no primeiro trimestre é 5, no segundo 7 e no terceiro nós não sabemos. Língua portuguesa 8, 7 e no terceiro a gente não sabe, e história 4,5, 6 e no terceiro também não sabemos. Então eles querem saber qual é o valor mínimo para se tirar em cada matéria no terceiro trimestre para que tenha aprovação. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai multiplicar, como o primeiro e o segundo trimestre é peso 1, a gente vai multiplicar a nota por 1. Então vai ficar 1 vezes 5 mais 1 vezes 7, isso de matemática, tá? E como a nota do terceiro trimestre é peso 2, a gente vai fazer 2 vezes x, aí que foi a letra utilizada pela nota do terceiro trimestre de matemática. Terceiro trimestre, tá? Então, para essa nota, para essa média dá 6. Então, olha só, o peso, a gente somou os pesos. Peso 1 mais peso 1 mais peso 2, que deu 4. Então, a gente vai somar, percebam, que são 3 trimestres. A gente não vai dividir por 3. Por quê? Porque o terceiro trimestre tem peso 2. Então, ele conta como 2 vezes. Então, por isso a gente vai dividir por 4. Primeiro, segundo, o terceiro com peso 2, por isso 4, tá? Então, vai ser 1 vezes 5 mais 1 vezes 7 mais 2 vezes x dividido por 4 tem que dar igual a 6. Então, esse 4 que está aí dividindo, a gente joga ele para o outro lado multiplicando, vezes o 6, que vai dar 24. E aí, a gente vai conseguir descobrir qual é a nota mínima para se tirar. No caso aqui vai dar 6, né? Tem que tirar no mínimo 6 para ser aprovado nessa disciplina. E o mesmo foi feito nos outros. Observe aí a continha para entender melhor, tá bom? Por último, nós vamos falar sobre moda e mediana. Tá? A moda é o que está na moda, é o que mais se repete, é o que mais se vê, tá? Então, a gente pode ter o amodal, que é quando não tem moda, quando não tem número nenhum que se repete, tá? Então, a gente chama de amodal. Ou bimodal, quando tiver duas modas, ou seja, quando tiver números que se repetem a mesma quantidade de vezes, tá? Ou multimodal, é quando a gente tem vários números que se repetem a mesma quantidade de vezes, ok? E a mediana é a gente colocar esses números, esses valores que a gente está trabalhando em ordem crescente ou decrescente e ver quem está ali no meio. Então, eu vou virar a câmera para a gente ver alguns exemplos, tá? Ó, coloquei aqui 2 exemplos para a gente fazer de mediana, tá? Lembra que eu falei, ó, eu já coloquei aqui em ordem crescente. Vamos só observar uma coisa, ó, o número 2 aparece 2 vezes, o número 3 aparece 3 vezes, o 5 uma vez só, o 6 2 vezes e o 7 uma vez. Significa que aqui a nossa moda é o número 3, tá? A mediana é o número que está ao meio. Então, olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números aqui. Então, no meio, ó, 1, 2, 3, 4, até aqui tem 4 números. Aí vai ter o 3 e depois a gente, ó, do final, mais 4 números aqui, tá vendo? Então, perceba que o 3 é a nossa mediana, é o número que está exatamente no meio, ó. 1, 2, 3, 4, vem a mediana, mais 1, 2, 3, 4 aqui números. Então, essa é a mediana. Então, sempre que for números ímpares, quantidade ímpares de... Não o número ímpar 3, tá, gente? Tô falando da quantidade, a gente tem 9 números aqui. Então, sempre que for ímpar, a gente encontra a mediana assim, vendo quem é o número que está no meio, deixando a mesma quantidade de um lado e para o outro. Agora, percebam aqui que a gente tem 4 números. E o meio tá aqui. Vão ficar 2 números para um lado, 2 números para o outro. Como eu descubro a mediana? A mediana, então, eu vou pegar esses 2 números aqui, ó. E eu vou fazer a média aritmética deles. O que é isso? Somar os 2
e dividir por 2. Então, ó, 12 mais 14 vai dar 26. 26 dividido por 2 dá 13. Então, apesar do 13 não aparecer aqui, a minha mediana vai ser 13, tá bom? E aqui, a nossa mediana vai ser 3. A moda também, 3, ok? Então, por hoje é isso. Façam os exercícios, ó, página 45, 48, 49 e 52. Façam hoje ainda, tirem as dúvidas. Eu espero que vocês não tenham avançado o vídeo até aqui só para ver qual era o exercício. Mas se fizeram isso, pelo menos tentem fazer, tá bom? E me mandem dúvida também e me mandem depois que estiver pronto, tá? Beijo, Quando não tchau. souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade.